Você acha que essa questão de novidade, por exemplo, a gente falou de violência, vamos passar para pornografia. A pornografia ela entra nesse grupo de novidade ou ela é uma outra entidade da Entra nossa... no mesmo grupo, cara. Existe uma distribuição em forma de curva de Gauss, curva de sino, entre o quão propenso. Mas vamos Cara, lá. assim, A pornografia todo em que sentido? todo mecanismo de vício envolve um início de busca por novidade. Uhum. Tem inúmeros estudos que mostram que aquelas pessoas que são mais propensas a novidades, o que é determinado em parte geneticamente e em parte pela vivência na infância e circuitos neuroplásticos. Por exemplo, tem algumas pessoas específicas que nascem com uma mutação no receptor de dopamina D4 com um alelo 7R. Hoje já se sabe que essas pessoas são muito mais propensas à novidade. Essas pessoas Se arriscam mais? se arriscam, se divorciam mais, se arriscam mais, Tentam coisas novas. apostam mais, Entendi. tem uma dificuldade de ficar no mesmo lugar. E se você for ver, esses receptores cerebrais, claro que isso eu tô falando sempre de média, tá? Mas, por exemplo, se você pegar populações orientais, principalmente em regiões onde o arroz foi domesticado, o que fez com que as pessoas não precisassem desenvolver muitas tecnologias diferentes para conseguir se sustentar, essas pessoas têm menos esses receptores. Porque elas não precisam de muita novidade. A cultura inteira, por milênios, girou em torno do Elas arroz. desejam que as coisas fiquem iguais. Não é muito importante, não é muito interessante ter novidade ali, porque a galera tem que entender que o nosso cérebro ele é constituído a nível a sua infância determina o seu desenvolvimento neuroplástico do cérebro quando você estava na barriga da sua mãe. Então, por exemplo, se você teve uma mãe que usou droga, uma mãe que se estressou demais, teve um alto nível de cortisol no sangue, epigeneticamente isso já consegue modificar alguns genes seu, fazendo você muitas vezes nascer com mais predisposição ao estresse. Então, por exemplo, pega uma pessoa que teve uma mãe muito estressada e uma pessoa que não teve. Em média, as pessoas que tiveram uma mãe muito estressada, se você der um estresse, tipo um choquezinho, deixar no calor muito tempo, o cortisol sobe mais muitas vezes. É uma pessoa mais predisposta a se estressar do ponto de vista químico. Entendi. Tá? Não que a percepção de estresse vá ser ruim, mas se você medir o hormônio do estresse, pode ser que ele seja, em média, mais alto. Pessoas, por exemplo, que tiveram... que vivenciaram períodos de guerra. Tem bons estudos mostrando, você pega mães que tiveram grávidas num período de guerra, onde a comida foi cortada e elas tiveram uma privação bizarra de alimento. Os filhos daquelas mães vão ter modificações em enzimas que fazem metabolismo de gordura, metabolismo de glicose, porque a mãe passou uma privação e o filho nasceu com alguma alteração. Então o nosso comportamento ele é moldado pelo que a gente viveu, pelo que a nossa mãe viveu, pela cultura que a gente nasceu. Se você, por exemplo, for uma pessoa do Oriente, onde culturalmente há milênios se cultiva arroz, talvez pela seleção desse gene, você seja uma pessoa que nasça, em média, com menos propensão a buscar novidade. Se você for uma pessoa que nasceu no Oriente, principalmente em países ou continentes onde a busca por coisas novas sempre foi valorizada, talvez você tenha mais esse gene envolvido com busca de novidade, ou esse alelo desse gene. Então, a violência, a pornografia, qualquer tipo de vício, parte de um pressuposto que é uma coisa nova e muitas pessoas têm vontade de buscar coisas novas. E na medida em que a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações, internet e tudo mais, é mais fácil. Quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado, pornografia, etc? Não era uma coisa viável. Sim. Né? E esse estudo que saiu na Neuropsychopharmacology mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia, que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido à pornografia, ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta. As mesmas regiões, quando ele vê uma silhueta de uma mulher, dispara as mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro. Então é um mecanismo muito parecido. Inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na forma de pornografia que assiste, né? Tem que ir para cada vez coisas mais agressivas, mais pesadas.